A Guerra Soviético-Afegã durou 9 anos e é considerada uma parte importante da abrangente Guerra Fria entre os Estados Unidos e seus aliados, e a União Soviética. Uma facção importante nesta guerra foi a dos Mujahidin afegãos, os grupos de resistência islamistas que lutaram contra os soviéticos e a República do Afeganistão, apoiados pelos Estados Unidos, Reino Unido, China, Irã e os Estados Árabes do Golfo Pérsico, todos os quais entraram em guerra contra o governo comunista do Afeganistão depois que este assumiu o poder em 1978, na sequência de um golpe. A Guerra Soviético-Afegã causou a morte de cerca de 3 milhões de afegãos e o refúgio de muitos no Paquistão e Irã. Até 11,5% da população do Afeganistão foi morta durante o conflito, às vezes referido como o Vietnã da União Soviética. Neste episódio, exploraremos a Batalha pela Colina 3234, que ocorreu apenas um ano antes do fim da Guerra Soviético-Afegã, em janeiro de 1988. Nesta batalha, membros da União Soviética, apoiados pela República do Afeganistão, foram atacados por mais de 200 rebeldes mujahidin e mercenários paquistaneses. O conflito resultaria em mais de 200 mujahidin mortos em um único dia. Bem-vindo às Guerras do Mundo. Após o golpe de 1978, o Afeganistão entrou em um estado de quase guerra civil. O novo presidente do país foi assassinado por um rival, que assumiu sua liderança. Após isso, a União Soviética se envolveu ao enviar membros de seu exército para Cabul, que mataram o novo presidente e nomearam um lealista soviético para assumir o controle. Em novembro de 1987, o 40º Exército Soviético lançou a Operação Magistral, uma ação militar planejada pelos soviéticos e pelo presidente afegão, Mohammad Najibullah, para recuperar o passo de Satu Kandav dos Mujahidin. O passo era uma das muitas estradas de montanha tomadas pelos rebeldes nos anos 80, levando à cidade de Khost, na fronteira com o Paquistão. Era o único caminho por terra para a cidade. Como era controlado pelos Mujahidin, não podia ser usado pelo governo ou soviéticos, que eram forçados a trazer suprimentos pelo ar, algo caro e arriscado, já que as forças rebeldes estavam armadas com armas que podiam derrubar aeronaves. A Operação Magistral foi implementada após as negociações com os Mujahidin falharem, assim como as negociações com a tribo local, Jadran, em grande parte devido à determinação de Jalaluddin Haqqani, o líder da rede Haqqani, que fazia parte das forças rebeldes envolvidas no conflito. Relatos indicam que Haqqani desejava uma costa segura como o centro de seu próprio estado afegão independente e não tinha interesse em recuar para os soviéticos e o governo comunista. Em 2008, surgiu que Haqqani também era um ativo da Agência Central de Inteligência, recebendo dezenas de milhões de dólares em dinheiro por sua participação na Guerra Soviético-Afegã, e foi até apelidado por um congressista, Charlie Wilson, como a bondade personificada. Após a dissolução das negociações, a Operação Magistral foi posta em prática. A operação envolveu várias unidades do exército soviético, incluindo as divisões de fuzileiros motorizados, 108ª e 201ª, o Regimento Aerotransportado Independente da Guarda 345, a Brigada de Assalto Aéreo Separada 56 e a Divisão Aerotransportada da Guarda 103ª. Essas unidades foram apoiadas por 5 divisões de infantaria e uma divisão de tanques do governo afegão. Os Mujahidin estavam fortemente armados com armas antiaéreas, lançadores de foguetes, RPGs e metralhadoras pesadas, além de estarem cercados por campos minados. Qualquer ataque direto à sua posição seria uma missão suicida. Para contrariar isso, em 28 de outubro, semanas antes de lançarem seu ataque, os soviéticos jogaram manequins uniformizados do ar em áreas controladas pelos Mujahidin, permitindo que uma aeronave de reconhecimento transmitisse as coordenadas para a Força Aérea. Nas 4 horas seguintes, os Mujahidin sofreram um ataque brutal de bombardeios aéreos e artilharia. O 345, Regimento Independente de Guardas Aerotransportados, unidade veterana, que participou de todas as incursões e operações desde o início do conflito, recebeu ordens para ocupar as alturas, no sudoeste do passo perto de Sarani. Os 345 partiram para emboscar as rotas de abastecimento dos Mujahidin com ataques rápidos e agressivos, fazendo a unidade se espalhar pelos topos das montanhas.
39 paraquedistas da 9ª Companhia, parte dos 345, foram depois enviados para a colina 3234, nomeada por sua altura em metros. Os comandantes soviéticos viam a colina como uma área crítica a ser assegurada e mantida. A 9ª Companhia acampou no topo da colina em 31 de dezembro de 1987. Muitos dos Mujahideen fugiram para a fronteira com o Paquistão após o assalto inicial, para reagrupar e repensar a estratégia. No entanto, pouco depois dos soviéticos terem garantido a colina 3234, os Mujahideen começaram a voltar para o passo de Satu Kandav, prontos para recuperá-lo. Para se protegerem de ataques futuros, já que não podiam cavar trincheiras no solo congelado, os paraquedistas da 9ª Companhia começaram a construir muros de pedra seca, com altura até a cintura. No entanto, eles também sabiam que não estavam prontos para uma resposta de ataque pesado. Embora eles tivessem um único lançador de granadas, e alguns lançadores de foguetes tinham campos de tiro limitados. Apesar disso, o passo estava seguro, ao menos por hora, e a rota costeira da Gardez estava aberta a viajantes pela primeira vez desde 1981. Nos dias seguintes, os paraquedistas foram alvo de ataques de franco-atiradores e bombardeios, mas nada muito preocupante. Mas então, em 7 de janeiro de 1988, por volta das 3:30 da tarde, o ataque piorou. Uma barragem intensa de fogo de armas foi enviada aos soviéticos, com centenas de morteiros e foguetes chovendo sobre os paraquedistas e seu acampamento, destruindo as paredes de pedra que haviam construído uma semana antes. Cerca de 250 mujahideen e centenas de lutadores das forças especiais paquistanesas participaram do cerco contra os soviéticos e as forças armadas da República Democrática do Afeganistão, atacando de 3 direções diferentes. Os mujahideen conseguiram se deslocar entre abrigos, alguns chegando a menos de 200 metros do posto avançado antes de serem avistados. O fogo pesado de metralhadora dos paraquedistas logo despachou este grupo particular de forças rebeldes, e pouco depois, um membro da unidade soviética contatou a sede e solicitou assistência, que lhes foi dada em termos de suporte de artilharia, munição e reforços. Helicópteros chegariam para evacuar os soldados feridos. Às 16h10, outra barragem começou. A calmaria após o suporte de artilharia soviético eliminar alguns lançadores de foguetes mujahideen foi breve. O assalto, supostamente bem planejado e coordenado, veio de 2 direções distintas, conforme relatos. Os mujahideen, equipados com walkie-talkies, esperaram os paraquedistas se esconderem antes de avançar como se tivessem treinamento militar. Eles lançaram granadas contra as paredes de pedra seca, ferindo vários soldados soviéticos. Logo estavam atacando a metralhadora pesada desprotegida dos soviéticos, que impedia o avanço dos mujahideen. O atirador foi finalmente parado por estilhaços. O terceiro ataque ocorreu às 17h35. Os mujahideen surgiram de 3 direções, agora livres para se mover após a eliminação do atirador. Embora os soviéticos tenham respondido com fogo de artilharia, as forças rebeldes agora estavam notavelmente mais próximas do que antes, tornando difícil atacá-las com armas pesadas. Os mujahideen exigiram a rendição dos soviéticos, que recusaram. Às 19h10, menos de 2 horas depois, os soviéticos continuavam lutando, mas cientes da escassez de recursos, faziam de tudo para manter os rebeldes à distância, até mesmo em combate corpo a corpo. Conforme a noite progredia, os soviéticos pediram mais suprimentos ao comando, mas foram avisados do perigo de enviar helicópteros. Eventualmente, uma unidade no vale recebeu ordens de seu oficial para ajudar. Não foi fácil, considerando a íngreme colina 3234 e o peso dos suprimentos. Caminhava lenta e cuidadosamente. Enquanto isso, os soviéticos continuavam a combater os mujahideen. 2h30 após iniciar a subida ao morro 3234, a unidade de reserva alcançou o topo. A unidade ajudou a repelir os ataques restantes dos mujahideen, que, apesar dos esforços, não conseguiram tomar o topo da colina ou render os soviéticos. Dos 39 paraquedistas que acamparam no morro, 3.234 apenas 6 morreram em ação e 28 ficaram feridos.
Em comparação, o número exato de mujahideen mortos na luta é incerto, mas as estimativas giram em torno de 200. Antes da Operação Magistral, os soviéticos planejavam retirar suas forças do Afeganistão. Aparentemente, eles nunca planejaram ficar no país por muito tempo, mas apoiaram seu governo enquanto ele se adaptava ao comunismo. Os soviéticos também desejavam eliminar as forças rebeldes até que o Afeganistão pudesse se defender sozinho. Contudo, pouco foi feito para atacar a raiz do problema, e os rebeldes continuaram a aparecer, independentemente de quantos mujahideen fossem massacrados. A União Soviética iniciou sua retirada do Afeganistão entre maio de 1988 e fevereiro de 1989, o que acabou tornando a batalha pela colina 3234 completamente em vão. Apesar do sucesso da Operação Magistral, o Passo Satukandav não ficou aberto por muito tempo. Poucas semanas após a garantia dos soviéticos, eles retiraram suas forças e o exército afegão sucumbiu aos ataques dos mujahideen. No final de janeiro de 1988, poucas semanas após a batalha, os mujahideen reconquistaram a área.